Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a esse vídeo onde daremos continuidade à nossa discussão a respeito dos modelos de burocracia existentes na história nacional. Já discutimos em vídeos anteriores o patrimonialismo, já discutimos o corporativismo burocrático e já discutimos a tecnoburocracia. Já discutimos também como cada um desses modelos é uma resposta de adaptação do Estado a um novo padrão de acumulação da economia. Pois bem, hoje iremos falar da reforma gerencialista. Antes disso, porém, é importante destacar que nesse Brasil moderno, o Brasil que começa a se constituir a partir de 1930, nós tivemos grandes reformas administrativas a cada 30 anos. Foi assim que tivemos com a criação do DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, em 1938. 30 anos depois, ou 29 anos depois, em 1967, temos a edição do Decreto número 200 do regime militar. E 31 anos depois, em 1998, temos a conclusão da reforma gerencialista proposta pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Essa reforma foi objeto de bastante discussão por meio de documentos oficiais, de artigos de jornais e artigos científicos escritos pelo próprio ministro da Administração e Reforma do Estado, o Bresser Pereira. Com isso, a gente consegue perceber claramente que existia na ideia da reforma um diagnóstico que partia do princípio de que o Estado burocrático que nós vivíamos no Brasil naquela época não era suficiente para dar conta dos desafios de uma sociedade que estava entrando num processo de globalização acentuado, com novas formas de trabalho e com a emergência de novas tecnologias. Então, percebam, por um lado, que também a necessidade de uma reforma do Estado era vista pelo governo como a necessidade de adequar esse aparelho do Estado a um novo modelo de acumulação. Aí sim, um modelo globalizado, um modelo baseado em novas tecnologias de informática, de comunicação, de transporte, um modelo que vem a ser conhecido por nós como modelo neoliberal. Mas importante que o governo não admitia isso. E diziam que a sua reforma, na verdade, era apenas uma reforma gerencial para garantir eficácia nos serviços públicos, como se fosse uma reforma neutra. O diagnóstico também partia da ideia de que, no Brasil, nós tínhamos uma crise do Estado. Aquele Estado desenvolvimentista que foi criado no primeiro governo Getúlio Vargas e que perdurou, com modificações, evidentemente, por quase 50 anos, atingiu no discurso oficial, o seu esgotamento nos anos 80. E essa crise do Estado, essa falta de rumo do Estado, acabou se reverberando numa crise da economia. Então, a crise econômica que nós passávamos eram derivadas de uma crise do Estado que não era mais capaz de comandar uma economia do tamanho da economia brasileira, agora no mundo globalizado. Por isso, eles propunham uma reforma de tal forma que esse Estado fosse capaz de atuar de forma mais eficaz em prol do desenvolvimento econômico. Bom, esse era o diagnóstico básico e é um diagnóstico fundamental na proposta que vem pela frente. Então, é importante a gente destacar aqui que é um diagnóstico que inverte a ordem dos fatores. Ele diz que houve uma crise do Estado e que essa crise do Estado nos leva à crise da economia brasileira. Mas será que isso é verdade? Aí recorremos a esse belíssimo livro aqui ao lado, que é O Grande Salto para o Caos, de Maria da Conceição Tavares e João Carlos de Assis, um livro que analisa a economia política e a política econômica do regime autoritário, como inclusive está no seu subtítulo. Ela analisa a política econômica da ditadura militar. E ali nós percebemos claramente que a crise econômica não é uma crise conjuntural, pelo contrário, trata-se de uma crise no processo de acumulação capitalista que começa nos anos 70 e que esta crise econômica e a forma como o governo brasileiro reage a essa crise econômica é que levam à crise do Estado.
Eles contam que o governo brasileiro assume dívidas em dólar de empresas nacionais. O governo brasileiro faz compras de grandes empresas de outros países, condicionando ao recebimento de divisas, mesmo que essas compras não sejam de interesse do país. Com isso, você consegue lidar no presente com as limitações, mas você cria uma bomba relógio para o futuro. Isso é muito bem explicado nesse livro. E aí o que acontece é que nós temos, na verdade, a crise econômica levando a uma crise do Estado. Exatamente o inverso do que é entendido no diagnóstico oficial. Bom, mas vamos voltar aqui para o diagnóstico oficial. Então, teoricamente, houve uma crise do Estado brasileiro e essa crise do Estado teve um problema em toda a nossa economia. E aí o que o governo diz? O governo diz que para superar isso, precisamos implantar um novo modelo, um modelo gerencial, um modelo que tenha características que superem as características burocráticas, sem necessariamente jogar tudo que era burocrático no lixo, mas adequando esse modelo burocrático aos novos tempos. Uma administração mais descentralizada. Não descentralizada como a gente entende no debate sobre políticas públicas, entre as esferas da União, mas descentralizada onde você tenha, por exemplo, agências reguladoras que são capazes de definir regras e regular a concorrência sem necessariamente estarem ligadas aos ministérios do Poder Executivo. Uma administração que seja mais flexível, que tenha a capacidade de responder às mudanças da conjuntura que, teoricamente, seriam muito dinâmicas no mundo globalizado. Um modelo de administração que tenha baixa hierarquia. Esse aí era uma das grandes coqueluches dos administradores de empresa nos anos 80. O downsizing. Você tirar níveis de gerência de tal forma que o presidente da empresa possa, com poucos níveis hierárquicos, comandar o chão de fábrica. Com isso, você evita que hajam aqueles encastelamentos, aqueles insulamentos burocráticos. E a ideia aqui era você trazer essa diminuição dos níveis hierárquicos para dentro da administração pública. A administração pública gerencial também teria um foco no atendimento e buscaria a excelência nos resultados. Aí alguém pode perguntar, mas isso tem algo de diferente? Isso é profundamente diferente, porque a administração burocrática ela tem o foco nos processos, mais do que nos resultados. Mas havia claramente uma noção de que para avançar nessas reformas era necessária uma mudança em 3 planos diferentes. Primeiro, mudanças no plano institucional legal. Eram necessárias reformas na Constituição e a criação de diversas outras leis. E, efetivamente, a gente teve a Emenda Constitucional número 19, que trata exatamente dessa reforma. E, além disso, temos aqui um projeto que cria as agências reguladoras, temos uma lei que trata das organizações sociais, e vamos explicar isso mais à frente, o impacto disso na publicização, qual era a ideia por trás disso, e uma lei de racionalização através da avaliação estrutural. Então, o primeiro plano era o institucional legal. Eram necessárias novas leis para que essa reforma pudesse ser implantada. E isso, como nós vimos, foi alcançado com um relativo sucesso. Uma segunda mudança fundamental era no plano cultural. Seria necessário, isso era reconhecido, a internalização de uma nova visão do que seja a administração pública. E aí existe aí a entrada das organizações sociais, a questão da propriedade pública não estatal, ou seja, muitas modificações a respeito do que seria essa administração pública. E isso precisaria ser comprado pela sociedade e pela própria burocracia. E mais do que isso, aquela mudança proposta, por exemplo, de você ser mais flexível, de você ter foco no resultado e não nos processos, ela também passa por uma mudança cultural. E aí eu abro aqui um grande parênteses,
porque, evidentemente, a gente não avançou como sociedade para uma cultura que não fosse de estrito controle e acompanhamento das ações da burocracia. Quando eu digo que a gente não mudou isso, a gente não mudou enquanto sociedade. Ou alguém imagina que seria razoável propor que todos os funcionários públicos pudessem ser contratados num município de acordo com a avaliação exclusiva do prefeito, ou que todos os contratos pudessem ser modificados porque o governador ou o presidente conhecem uma empresa que eles consideram muito séria. Então, evidentemente, a sociedade ela não avançou nesse sentido. Pelo contrário, ela avança cada vez mais no sentido de colocar amarras na ação da burocracia. Com isso, o resultado final que nós temos é que a própria sociedade verdadeiramente não deseja uma administração pública que seja livre de controles e de regras, e nem que esse controle seja apenas uma prestação de contas a ser feita lá na frente. Pelo contrário, a sociedade exige que cada etapa do processo administrativo seja controlado, seja formalizado, que siga as regras estabelecidas e que siga principalmente os princípios da administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E havia o plano da gestão, onde afinal se concretizava a reforma. E aí é importante a gente apontar aqui para dois conceitos importantes que são introduzidos nessa reforma. O primeiro é uma mudança no conceito de propriedade. A gente tradicionalmente trabalha com propriedade pública e propriedade privada. A reforma discutia que haveria um terceiro tipo de propriedade que ficaria entre esses dois extremos. Seriam as propriedades públicas não estatais. Ou seja, seriam propriedades que não seriam voltadas para a acumulação de lucro, como as propriedades privadas, que não pertenceriam a uma pessoa ou a uma empresa, não teriam um dono, mas ao mesmo tempo não seriam o Estado. Seriam o quê? Seriam as organizações sociais, seriam as organizações da sociedade civil. Estamos pensando agora em propriedades públicas, estatais, públicas, não estatais e propriedade privada. Agora, também existe uma distinção entre as formas básicas de atividades realizadas pelo Estado, atividades que envolvem a produção e o exercício do poder. E aí o governo diz, existem atividades que são atividades essenciais do Estado. Eles aparecem em todos os tipos de Estado ao longo de toda a história. É a atividade de arrecadação de tributos, é a justiça, é a diplomacia, é a segurança pública, é o aspecto militar. Todas as sociedades que você pensar, do Antigo Egito até os dias de hoje, contam com esses serviços de formas, obviamente, adaptadas à sua conjuntura. Então, essas são as atividades que são o núcleo estratégico da ação do Estado. Aí ele diz, também existem outras atividades que são atividades importantes, são atividades que não são lucrativas, quando você pensa nelas para toda a população, e aí o exemplo clássico que ele dá é de uma orquestra sinfônica, atividades culturais, mas também entram atividades esportivas, também entram atividades de serviços sociais como saúde, educação, que se são feitas de forma a atender a população, não necessariamente geram lucro. Ele diz, isso aí precisa ser financiado pelo Estado, porque a iniciativa privada não vai ter interesse em financiar isso. Mas não precisa ser executado pelo Estado. E aí entra a propriedade pública não estatal, que pode vir gerenciar e executar essas ações. Então perceba que a formulação das políticas ela fica no núcleo estratégico do Estado, mas a execução pode passar, por exemplo, para uma organização social. Por fim, existiriam os bens e serviços que seriam vendidos no mercado. Dá um exemplo, a Petrobras, ela fabrica gasolina e ela vende gasolina no mercado competitivo. E a questão que eles traziam era, por que você precisaria que esses produtos fossem geridos pelo Estado? Afinal, eles eram produtos marcadamente de mercado. Novamente, abro mais um parênteses, porque é um discurso muito bem encadeado e que consegue principalmente esconder as suas falhas, algumas falhas gritantes. Então, a primeira coisa, com relação aos diferentes tipos de atividades básicas do Estado.
Primeira questão é que o núcleo estratégico, é verdade que essas ações elas existem em todos os tipos de Estado ao longo do tempo. Mas a gente hoje vive num Estado que é específico, que é um Estado republicano, que é uma democracia republicana, que busca justiça social. E com isso você utilizar como estratégico apenas as mesmas instituições que valem para uma ditadura, que valem para um império, que valem para um regime absolutista, que valem para um regime socialista, não é adequado. Existem outras atividades que deveriam ser fundamentais também. A segunda questão, um segundo parênteses bastante claro, é com relação aos bens e serviços para serem vendidos no mercado. Existe uma primeira questão que sempre organizou a intervenção do Estado no nosso desenvolvimento, que é a noção de setores estratégicos. E você, por exemplo, usar mesmo uma empresa estatal como a Petrobras, como se usa hoje em dia, como se ela fosse uma empresa privada, de tal forma que ela aumenta o preço da gasolina quando varia o dólar ou quando o preço da gasolina muda no mercado internacional, isso significa que o impacto sobre toda a cadeia de preços, porque a gasolina é fundamental no transporte e na nossa matriz energética. Então, todos os preços da nossa economia sofrem um reajuste inflacionário por causa dessa gestão desse produto estratégico como se ele fosse um bem qualquer, como se ele fosse uma roupa, um tênis ou um carro. E a segunda questão é que nós temos, inclusive na economia neoclássica, o reconhecimento de monopólios naturais. Então, a energia elétrica que nós temos, ela hoje é gerenciada por empresas privadas, porque as empresas foram privatizadas, mas não há concorrência. Em cada localidade existe apenas uma empresa fornecendo. Por quê? Porque se trata de um monopólio natural. Trata-se de um produto que não pode ser oferecido em condições adequadas por mais de uma empresa. Então, também a existência de bens voltados para o mercado que não teria sentido de jeito nenhum serem organizados pelo Estado, não é uma verdade. Existem motivos bastante sérios para justificar isso. Mas, de qualquer forma, nós temos 3 tipos de propriedade: propriedade privada, propriedade pública não estatal e propriedade pública estatal. E temos 3 tipos básicos de atividades do Estado: as atividades fundamentais do Estado, os serviços sociais e culturais e científicos e os bens voltados para a venda no mercado. E aí, como é que eles organizam isso? Eles ainda dividem nesse quadro que está aqui ao lado, né, em atividades principais e atividades auxiliares. E aí, o que eles dizem claramente é que todas as atividades auxiliares devem ser terceirizadas. Então, não tem sentido você ter, por exemplo, na universidade, um serviço de segurança. Afinal, a atividade principal da universidade não é segurança. Você tem um serviço de limpeza. Você tem um serviço de transporte. E a gente pode ver essa realidade em diversos órgãos públicos. Então, as atividades auxiliares, a tendência é que elas vão sendo completamente terceirizadas. Agora, com relação às atividades principais, as atividades exclusivas do Estado formam o que eles chamam de núcleo central ou núcleo estratégico. É o núcleo que é incumbido de formular, supervisionar e avaliar a implementação das políticas públicas compostas pelo governo. A cúpula dos 3 poderes da República, o Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público. Então, isso seria o núcleo estratégico do Estado, que precisaria ter uma qualificação diferenciada, que teria um tratamento diferenciado e que seria puramente estatal. Em segundo lugar, nós teríamos os serviços sociais e científicos. E aí, dentro da ideia da publicização, eu falei que nós tivemos uma lei de organizações sociais que tinha esse enfoque da publicização. Esses serviços sociais e científicos, apesar de continuarem sendo majoritariamente financiados pelo governo, podem ser executados por organizações sociais, por organizações da sociedade civil e por outras entidades de propriedade pública, mas não estatal. E, por fim, a produção de bens e serviços para o mercado deveria, como eu já disse, ser completamente privatizada. Bom, e com isso eu acabo de fazer esse sumário,
né, dando as grandes diretrizes dessa reforma gerencial implantada entre 1995 e 1998 e apresentei de maneira sintética algumas críticas a esse modelo proposto. Agradeço pela atenção e bons estudos a todos.